Se você olha para quintais produtivos, cheios de comida, sombra, vida, e pensa que aquilo só existe em sítio ou fazenda, eu preciso te dizer uma coisa logo no começo. Isso não é verdade. E mais importante ainda, não é caro. O que transforma um quintal comum em um quintal estilo fazenda não é dinheiro, é lógica. E hoje eu vou te ensinar exatamente essa lógica, passo a passo, para você aplicar no seu espaço, mesmo que seja pequeno, mesmo que você more na cidade, mesmo que nunca tenha plantado nada antes. Fica comigo até o final, porque a maioria das pessoas começa empolgada, planta algumas coisas, gasta dinheiro e depois desiste. Não porque o método não funciona, mas porque ninguém ensinou o caminho certo. E o erro mais comum acontece justamente no final do processo, quando o quintal já está quase funcionando, mas a pessoa não entende o que está acontecendo e abandona tudo. Vamos começar pelo princípio mais importante de todos. Quintal estilo fazenda não começa com planta, começa com solo. Fazenda de verdade não se preocupa primeiro com o que vai plantar, mas com onde vai plantar. E aqui está o primeiro choque de realidade. A maior parte dos quintais urbanos tem solo morto. Terra dura, compactada, clara, que não retém água e não sustenta a vida. Se você plantar ali sem corrigir isso, vai gastar dinheiro e energia para ter pouco resultado. A boa notícia é que recuperar solo é barato. Muito barato. Na verdade, muitas vezes é de graça. O segredo é entender uma regra básica da agricultura tradicional. Terra nunca fica pelada. Solo exposto é solo perdendo vida, perdendo água, perdendo nutrientes. Na fazenda, o chão está sempre coberto com palha, folhas secas, restos de cultura. No quintal, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai juntar folhas da rua, resto de grama cortada, galhos triturados, papelão sem tinta, sem plástico, e vai cobrir o chão do quintal. Não é enterrar, é cobrir. Isso cria uma camada de proteção que mantém a umidade, reduz o calor, alimenta micro-organismos e cria o ambiente perfeito para minhocas trabalharem por você. E aqui já entra um primeiro loop importante. Quando o solo começa a melhorar, você percebe menos necessidade de regar, menos praga nas plantas e um crescimento muito mais rápido. Mas isso só acontece para quem respeita esse passo inicial. Agora que o solo está protegido, vem a segunda lógica fundamental do quintal estilo fazenda. Plantar pensando em função, não em estética. Jardim de cidade é feito para olhar. Fazenda é feita para funcionar. E quando algo funciona bem, ele naturalmente fica bonito. Pergunte sempre antes de plantar qualquer coisa. Essa planta vai produzir comida, sombra, matéria orgânica ou proteção para o solo? Se a resposta for não, ela não é prioridade. Comece pelas plantas rústicas, baratas e resistentes. Mandioca, bananeira, mamão, abóbora, milho, quiabo, batata doce. Essas plantas são a estrutura do sistema. Elas crescem rápido, protegem o solo, criam sombra parcial e produzem alimento sem exigir muito. Aqui entra um detalhe que pouca gente entende. Bananeira, por exemplo, não é só uma planta que dá banana. Ela é uma ferramenta de construção do quintal. Ela cria um microclima mais úmido, protege do vento, produz muita matéria orgânica e melhora tudo ao redor. Por isso, em fazenda, bananeira quase nunca fica sozinha. Ela é plantada pensando no conjunto. E agora entra um ponto que muda completamente a forma como você olha para o espaço disponível. Quintal. Estilo fazenda. Não planta tudo separado. Ele mistura. Planta grande com planta pequena. Planta de raiz com planta de folha. Planta que cresce rápido com planta que demora mais. Essa diversidade não é bagunça. Ela é estratégia. Diversidade confunde pragas, distribui melhor os nutrientes e mantém produção constante ao longo do ano. Enquanto as plantas maiores crescem, você ocupa os espaços com plantas de ciclo curto. Alface, rúcula, couve, cebolinha, coentro, manjericão. Isso cria uma sensação imediata de abundância e já começa a devolver comida para quem cuida do quintal. E aqui entra um segundo loop de curiosidade. Quando você colhe cedo,
você se anima a continuar. Quem demora demais para colher, desiste antes de ver resultado. Agora vamos falar de um erro clássico que impede o quintal de virar estilo fazenda. Muita gente planta tudo no mesmo nível. Tudo rasteiro, tudo baixo, tudo disputando o mesmo espaço. Fazenda funciona em camadas. A altura é uma das maiores ferramentas de quem produz em pouco espaço. Pense assim. Plantas altas fazem sombra parcial. Plantas médias ocupam o meio. Plantas rasteiras cobrem o chão. Mesmo em um quintal pequeno, você consegue criar esse efeito. Mamão e banana mais altos, mandioca e milho no meio, abóbora e batata doce cobrindo o solo. Quando você olha, parece que o espaço aumentou. Mas você não ganhou o espaço. Você ganhou inteligência no uso dele. Agora vamos entrar em outro princípio essencial da fazenda barata: reaproveitamento total. Em ambiente rural, nada se perde. Resto de comida vira adubo. Casca vira composto. Galho vira cobertura de solo. No quintal urbano, você precisa adotar a mesma mentalidade. Crie um ponto de compostagem simples. Não precisa ser bonito, precisa funcionar. Pode ser um balde furado, uma caixa de feira, um tambor velho ou até um buraco no chão. Jogue restos de frutas, legumes, borra de café, folhas secas. Cubra sempre com material seco. Em poucos meses, você terá um adubo escuro, cheiroso e potente. Quem faz isso uma vez, nunca mais consegue jogar resto de comida no lixo sem pensar duas vezes. E aqui está um ponto importante. Quem não aprende a fazer adubo, vira dependente de comprar terra, fertilizante e substrato. Quem aprende vira dono do próprio sistema. Essa é a diferença entre um quintal comum e um quintal estilo fazenda. Agora vamos falar da estética, mas da estética correta. Fazenda não é tudo alinhado, simétrico, perfeito. Fazenda tem trilha de terra, tem madeira aparente, tem planta crescendo livre. Se você quer essa sensação no quintal, evite excesso de cimento. Deixe caminhos de terra batida. Use madeira, bambu, galhos, pallets. Isso é barato e muda completamente a atmosfera do espaço. Outro detalhe que faz toda a diferença é sombra. Quintal estilo fazenda tem sombra. Sombra de árvore, sombra de folha, sombra viva. Além de deixar o ambiente mais fresco, a sombra cria conforto para quem cuida do espaço e melhora a retenção de umidade no solo. Agora vem o ponto onde muita gente erra e desiste. O tempo. Quintal produtivo não explode da noite para o dia. Ele se constrói. Nos primeiros meses parece simples. Depois de 6 meses começa a fechar. Depois de 1 ano ele se transforma. Quem entende isso respeita o processo. Quem não entende acha que deu errado e abandona tudo. Aqui entra o último grande loop de curiosidade. Quando o sistema começa a funcionar, você quase não percebe. Um pé produz aqui, outro ali. Um dia você colhe uma folha, no outro colhe um fruto. E quando percebe, tem comida o ano inteiro, sem esforço excessivo, sem gasto constante, sem depender de loja. Quintal estilo fazenda barato não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre fazer do jeito certo. Cobrir o solo, plantar plantas certas, misturar, reaproveitar tudo e ter paciência. Isso não custa dinheiro. Custa atenção. E atenção aplicada vira resultado. Se você aplicar o que aprendeu aqui, seu quintal nunca mais vai ser só um espaço vazio. Ele vira um sistema vivo, produtivo, bonito e funcional. E a maior recompensa não é só a comida que você colhe, mas a autonomia que você constrói. Agora me diz, qual é a primeira coisa que você vai mudar no seu quintal depois de entender isso tudo?